A fofoca também conta a nossa própria história. Bom, continuando com a série de vídeos sobre fofoca, gente, eu quero falar um pouco sobre como a fofoca também pode contar um pouco sobre quem a gente é, né? Eu acho muito interessante que a fofoca é algo que une e desune famílias assim no mesmo instante, né? A gente está aqui conversando sobre fofoca. Eu estou regravando esse vídeo porque, infelizmente, a gravação anterior tinha ficado errada. Peguei um tema errado, mas dessa vez agora o tema tá certíssimo. Eh, Tô aqui fazendo também alguns testes em usar o microfone próximo da minha boca, enfim. Vocês vão ficar aí bem, entretidos com algumas técnicas que eu vou estar variando ao longo dos próximos vídeos. Mas antes de tudo, por favor, não deixe de dar like nesse vídeo, se inscreva no canal, né, eu acho muito importante para que o canal continue a crescer. Compartilha aí o vídeo com quem você gosta. Bom, falar de fofoca é falar de algo que eu amo, eu já falei isso para vocês mais de uma vez. Fofoca é algo que eu acho que é mágico, porque tem aquela questão da gente falar o que a gente quer falar e omitir um monte de coisa. Mas uma coisa que me fez pensar na importância da fofoca e até mesmo aprender mais sobre mim mesmo foi quando a fofoca foi sobre minha pessoa, principalmente no contexto de parentes próximos que contaram histórias que me fizeram pensar sobre quem eu sou, né. A gente esquece que, assim, a fofoca pode dar ruim em vários aspectos, tem vários problemas, eu vou super concordar com todo mundo, sem a chance de dar ruim é grande, tá, isso eu não vou abrir mão, mas nossa, por conta de uma fofoca eu descobri muito mais sobre a minha própria vida, sobre, sei lá, meu nascimento, como que eu fui planejado, como que, né, essas coisas são muito importantes, porque aí você começa a entender um pouco mais de quem você é. Não fica aquele espaço vazio do tipo: "Poxa, quem que eu sou?", né, "Por que que eu tô aqui?". E foi através de uma fofoca que eu descobri tudo isso, incrível, né. E eu acho muito bacana essa reflexão, porque assim, a pessoa em questão não tá mais entre nós para contar, que no caso era o meu pai. E foi graças às histórias de outras pessoas que eu fui construindo uma outra imagem que para alguns poderia ser totalmente negativa, sendo que na verdade eu acho que é uma visão, assim, muito mais realista de quem ele é, sabe. Eu acho muito melhor eu saber tudo que ele fez ou deixou de fazer, e para eu conseguir tirar as minhas próprias conclusões, e aí mas isso aí não é fofoca". É fofoca sim, porque as pessoas estão contando a partir do que elas acham, né, do meu pai. Então, esses fragmentos me fizeram entender um pouco mais do lado humano dele, muito mais do que pai. Porque, assim, muitas das vezes, pai e mãe principalmente, eles se tornam figuras muito distantes, no sentido de, olha, você admira, né? Não sei vocês, eu pelo menos sempre admirei muito a minha mãe e meu pai, minha avó também, porque ela era uma parente muito próxima, ela vivia comigo. E eram pessoas que eu sempre admirei, que eu sempre senti orgulho, e que eu buscava me refletir enquanto ser humano, né, claro, nas devidas proporções, enquanto criança, enquanto adolescente, nada muito complexo. Mas conforme você vai avançando, né, principalmente quando você se torna um adulto, eu acho muito importante você conhecer aquela pessoa na sua totalidade. Isso que eu acho muito bacana. Imagina, você saber dos, entre aspas, "podres", saber das coisas ruins também faz parte da jogada, faz parte do dia a dia, né. E faz parte das nossas biografias. Eh, Se a gente for parar para pensar, é graças a essas fofocas que a gente consegue entender um pouco melhor quem a gente é, da onde a gente veio, sabe.
Aí eu vou dar outro exemplo para vocês. Eh, Quando eu paro para pensar muito sobre as histórias que a minha avó contava, minha avó adorava contar as histórias dela de infância, né, contava muito sobre a minha bisavó. Eu nunca vou saber, presencialmente da minha avó, mas eu vou saber através da memória da minha avó, né, que era algo que me aproximou da minha bisavó sem que eu a conhecesse. Gente, isso é muito maneiro, sabe, isso é muito legal. E é fofoca. "Ah, não, mas é contar a história", gente, isso é fofoca, né. Ainda mais quando você conta naquele contexto de, eh, aquele diz que me diz, sabe, ainda tem umas coisinhas. "Ah, porque ela não era assim. Ah, porque ela fazia isso", e coisas do tipo. Cara, isso é muito legal. É que a gente tá muito acostumado a pensar numa lógica de que a fofoca, ela só é negativa, a fofoca é falar mal dos outros. Eu acho que é falar dos outros num contexto geral. Até porque, assim, quando a gente fala também mal, não é por mal, sim, pura e simplesmente, é muito mais complexo. Veja, ninguém é perfeito, todo mundo tem defeito, todo mundo tem seu lado bom, seu lado mal. A gente reproduz o bem e o mal, né, isso o tempo todo. E a maior dificuldade que eu enxergo é da gente entender que a gente pode ser um pouco de cada coisa, sermos um pouco mais complexos e até mesmo, assim, respeitar esse caminhar, essa história que é construída dentro também desse círculo de info de desse nesse ciclo de informações que a gente vai passando, né. Porque veja, se não fossem as fofocas, se não fosse esse contar essas histórias da memória e tal, eu não ia saber quase nada da minha família. Tipo, eu não tenho convívio com os tios por parte de pai, eu não conheço nenhum, eu não tenho convívio. Agora, se não fossem as fofocas que fizeram sobre eles, sobre o que eles fizeram ou deixaram de fazer, eu não ia saber quem eles são, né, da personalidade deles, enfim, tem várias problemáticas ali atreladas a isso, eu não vou, assim, pormenorizar. Mas, assim, é muito legal, assim, descobrir quem que foi o meu pai de uma forma muito mais complexa e não só aquele homem que queria reproduzir uma certa perfeição, que até às vezes eu ficava me questionando se era tão perfeito assim. Ele adorava, até por ele ser na fase que eu o conheci ele ser crente, ele reproduzia algumas coisas que me chateiam pessoalmente falando, assim. De, entre aspas, ser certinho demais e não ser essa pessoa tão certa, assim, e ao mesmo tempo ter vários impedimentos dentro da igreja por conta do passado dele. Eu entendi muito mais sobre a vida dele. E vou te falar, eu acho que eu comecei a respeitar ainda mais o meu pai por conhecer os outros lados dele, né, as outras facetas dele. Eu acho que quanto mais a gente, humaniza essas figuras que geralmente são essas figuras quase, eh, deusificadas, porque querendo ou não, na nossa sociedade, a gente meio que bota pai e mãe num patamar assim: "Nossa, eles são demais". Gente, são só seres humanos. Só que assim, óbvio, quando a gente é criança, a gente tem que ter sim, essa sensação, porque é bom ter exemplos, e querendo ou não, o exemplo direto sempre vai ser pai e mãe, né. Vai ser sempre esse par, né, ou também mães ou pais, enfim. Aqui sem querer complexificar a questão de como funcionam, né, as parentalidades, mas vocês entenderam. Independente da parentalidade, ter essas figuras é muito importante. E, nossa, quando eu descobri que não o meu pai não era tão perfeito assim, foi ótimo. Não para confirmar algo que eu já suspeitava, né, também foi interessante confirmar, mas muito mais por entender que não só ele era passível de erro, mas que a minha própria história era muito mais complexa do que eu estava pensando. Porque tem um antes que eu não tenho acesso, né. Eh, Tem histórias que se cruzaram ali que eu não tinha noção, né. E hoje que ele faleceu, eu queria ter tido a oportunidade de falar assim: "Poxa, você poderia ter falado para mim". Eu não ia nunca ficar chateada, pelo contrário, eu fico feliz, né, dele ser meu pai por
toda essa complexidade que ele é, né, eu já eu até brinco, né, cada um dos filhos foi para um caminho de uma das profissões que ele exerceu, mas, nossa, eu fico feliz de saber que, tipo, ele viveu uma vida recheada de coisas, sabe, de experiências, porque tinha hora que eu pensava que meu pai levava uma vida super chata e monótona, e essa é a coisa muito maior. Então acaba que quando eu conheci um pouco mais dele, eu conheci também um pouco mais de mim, porque querendo ou não tem coisas que ficam refletidas, né, pela ausência dele, porque ele não foi um pai que viveu com a minha mãe, né, minha mãe foi quem sempre cuidou de mim ao lado da minha avó, então tudo se explica mais, eu consigo compreender um pouco mais, e também entender um pouco mais não só da minha personalidade, mas também da personalidade dos meus irmãos por parte de pai, entender também a minha madrasta muito melhor, e a gente tem uma relação ótima, eu gosto muito de todos os meus, parentes por parte de pai, vamos botar assim. E eu gosto muito, assim, de hoje saber sobre isso, porque a fofoca também faz a gente construir a nossa própria história, né. A gente precisa dessas fofocas para construir memórias em cima dessas memórias, porque eu não sei vocês, eu sinto muito que, tem momentos que eu tô meio que desconectado de mim mesmo, eu não sei explicar muito bem, justamente porque tem lacunas. Aí quando eu consigo preencher essas lacunas, eu me sinto um pouco mais completo, mais não diria completo, mas um pouco mais cheio sobre o que eu sou realmente das minhas dentro da minha própria biografia, sei lá. Fico pensando muito nisso. Então, eu também acho que a fofoca tem esse ponto positivo. Mas, gente, acho que por hoje é só. E assim, eu quero muito agradecer a todo mundo que tem aí acompanhado o canal. Vamos aí continuar com mais vídeos. E é isso, um grande abraço, fiquem bem. Qualquer coisa, ó, deixa um comentário, curta o vídeo, óbvio, inscreva-se no canal. Até mais, tchau, tchau.